Olá, padre, sou a Teresa, me chamo Luciano, sou da paróquia do Prédio Sobral. Eu gostaria de saber do senhor se dentro desse processo de itinerário poderia se iniciar algum trabalho já no período gestacional. A pergunta é se a gente pode começar com o projeto já com gestantes. Esse livro, volume 1, os 2 primeiros capítulos, a gente fala de catequese com ventre materno. Nós, inclusive, temos, não está aqui, mas nós temos um livro publicado sobre catequese com ventre materno celebrando a Bíblia. São encontros que por 8 anos nós fizemos com mulheres grávidas nas nossas paróquias e elaboramos um livro. O Padre Zezinho, vocês acabaram de cantar uma música dele, o Padre Zezinho fez a abertura do livro e acompanha o CD com músicas. Então a gente, de fato, pode-se começar um trabalho de catequese com gestantes. Inclusive, a gente lembra aqui nesse livro que desde a 12ª semana de gestação, a criança já escuta tudo aquilo que a mãe conversa, tudo aquilo que se fala no entorno dela. E aí é importante fazer essa conexão com a dimensão da fé. A fé começa pelo ouvido, segundo a Sagrada Escritura. A fé não começa no coração, começa pelo ouvido, na escuta. Por isso a gente precisa anunciar. E a audição é o primeiro sentido que se desenvolve no ventre materno. Por isso que o bebê chuta, o bebê se movimenta, porque tem coisas que ele escuta e que ele vai participando. E a gente precisa entender isso. Como experiência, nós fizemos essa catequese com gestante, e depois que os bebês nascem, muitas mães relatavam que as músicas que a gente colocou para a catequese, quando a criança chora, ela põe a música e o bebê para de chorar e fica buscando a voz, porque ele já reconhece. Então, segundo a psicobiologia, que são os estudos que a gente usou aqui, a fé começa na fecundação. No ato da fecundação, segundo a psicobiologia. Não entendida fé como fé religiosa, mas fé como um dado de confiança. Todo ser humano nasce com a capacidade de confiar. Por isso a gente se lança. Isso é um dado antropológico, existencial. Se a gente tem esse dado na nossa existência, a gente traz em seguida o elemento da fé, a fé religiosa, que pode ser a fé budista, a fé islâmica, a fé católica,
fé protestante e assim por diante. Então, nós todos estamos aptos a ter fé porque tivemos uma experiência de gestação que nos evocou um dado antropológico chamado confiança. Tá bom? Então, a sua pergunta, eu diria que sim, e faz parte do nosso estudo já esse assunto. E é um trabalho lindíssimo, né? Fazer com as gráficas. Trabalho muito bonito. Eu tenho muito que eles prepararam. Precisa de mais uma técnica. Sobre isso. Talvez a minha seja mais polêmica. Eu acredito profundamente nessa proposta da catequese que acolhe primeiro e depois educa. Num cenário em que hoje as famílias não vivem mais a fé e quando vêm buscar a catequese para o batismo, elas não vivem uma catequese, elas não, pode-se dizer assim que elas não têm o costume da catequese, elas não lembram da importância da catequese na vida delas. E o que o senhor sugere nesse itinerário, num cenário que a gente vai demorar alguns anos para conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância da vida cristã, principalmente no cenário de pais e padrinhos? E eu vou dizer o que acontece muito. As pessoas escolhem padrinhos sem saber se as pessoas estão aptas a assumir a missão, o compromisso, né? E aí, nesse itinerário, que elas vão à igreja para fazer o processo de inscrição, né, de querigma, e começa-se essas duas categorias de encontro na família, seria frustrante se elas começassem a vivenciar essa catequese e depois que elas viessem à igreja, soubessem que talvez os padrinhos não estivessem aptos a assumir essa missão. Se eles não tivessem os sacramentos da iniciação à vida cristã. Como é que o senhor sugere que a gente conduza nesse cenário? Enquanto a gente ainda não consegue fazer com que as pessoas vivam esse momento todo, né? Seria muito bom que quando a criança viesse em casa já vivendo e entendendo o que é a catequese mais profundamente. Ítalo, obrigado. A questão da escolha dos pais e padrinhos é sempre muito interessante, porque os padrinhos, na maioria das vezes, são amigos, né? São pessoas conhecidas que nem sempre têm uma vivência de fé. Porque basta assim um padrinho, né, para acompanhar a criança. A gente tem por tradição o casal, né, geralmente. Mas nós precisamos lidar aqui, eu sei que muitos de vocês lidam lá na pastoral com questões humanas que envolvem realidades familiares diversas. Por exemplo, casais de segunda união, pessoas que não são casadas, etc. São várias realidades. E isso tem sido, em muitas comunidades, um problema, né? Um desafio, uma barreira. Eu volto a repetir o que eu disse no início. Acolher. Ninguém educa ninguém na fé sem um acolhimento. Primeira coisa a se fazer quando os pais e padrinhos procuram é acolher, ter uma boa conversa com eles e explicar como é que vai ser esse itinerário e nessa conversa fazer essa averiguação inicial daquilo que é a orientação da Igreja Diocesana de Natal e daquilo que é o pensamento da Igreja, de modo a não ser censura, mas ao mesmo tempo ser uma comunhão, né? Uma sinodalidade. E aqui trabalhar com muita caridade. Eu acho que às vezes a gente é muito duro no modo de dizer: você não serve para ser padre, você tem que ir embora. Então não é por aí. A gente precisa saber acolher, precisa saber orientar. E nesse campo, como envolve alguns bilíngues, e a gente está lidando, por exemplo, tem dioceses que optaram por um caminho, tem outras que optaram por outro. Mas o eixo central dessa orientação pastoral, quanto à figura dos padrinhos, porque aqui a questão é os padrinhos e não os pais,
lembremos daquilo que dizia o Papa Francisco: não existe mãe solteira, existe mãe. Tá? Não existe mãe solteira. A questão aqui não é o pai e a mãe. A questão que a gente sempre vai discutir é a figura dos padrinhos. Porque os padrinhos precisam ser crismados, precisam ser batizados, porque, de certo modo, eles são e passam a ser, segundo a nossa tradição, os pais da fé daquela criança. Então, eles precisam ter vivência dos sacramentos para que eles possam ajudar essas crianças a crescerem na fé. Porque no batismo, o pai e a mãe genitor entrega nas mãos do padrinho a missão da educação da fé. Essa é a raiz, essa é a origem, esse é o espírito. Nem sempre isso acontece. Com a gente nem sempre foi assim. A gente vê nossos padrinhos no Natal e olha lá, né? Então, a gente tem essa tradição e a gente, com esse projeto, é interessante porque nós vamos de novo discutir esses assuntos. Só que eu volto a repetir, isso aqui não é para engessar, não é para punir, não é para massacrar ninguém. Essa proposta é para a gente trabalhar juntos, o acolhimento, e fazer diagnóstico. O que mudou o perfil de famílias? O que mudou o perfil dos padrinhos? O que está acontecendo na comunidade que a gente está tendo essas mudanças? A gente tem que ler, fazer a dimensão sociológica, antropológica, econômica, cultural, política, social, entender o que está gerando essa mudança de comportamento. Por isso, a análise de conjuntura é importante. Quando você analisa a economia, a dimensão social, a dimensão do trabalho, você entende o porquê da mudança de comportamento. A mudança de comportamento nasce com a mudança de época. E aí cabe a nós fazermos esse estudo de mudança de época para entender a mudança do comportamento e aí propor um caminho pastoral. Está vendo que é um caminho longo de reflexão? Por isso a gente tem que ter muita paciência e sensibilidade de acolhimento. Porque para nós também as coisas não estão prontas. Porque o mundo está mudando muito rápido. Nós mudamos em 10 anos, e agora eu diria em 5 anos, o que não mudamos em 2000 anos. Com a revolução agora da IA, tanto é que o Papa Leão escreveu a encíclica dele sobre um tópico muito especial sobre a IA, justamente porque a gente está colocando em xeque com a inteligência artificial a dimensão humana, principalmente num aspecto de trabalho. Para nós trabalhar é um modo de humanizar. Agora não, estão pensando em robôs para tudo. A inteligência artificial faz arte, faz texto, faz tudo. Escreve livro. Outro dia eu fui levar a professora para aproximar um livro para nós, ela perguntou: o que você não manda a IA fazer? Eu falei: meu Deus, é tão bom a gente estar ali matutando com a vela acesa, escrevendo, etc. Então, e agora? O que eu vou fazer da minha vida se eu sou um escritor que me dedico a isso? Se a IA vem e faz tudo que eu fazia até. É uma crise para nós. Então, essa crise da inteligência artificial vai chegar já no batismo. Porque é mudança de paradigma. É mudança de cultura que gera mudança de comportamento. Quando a gente vive processos de transição, a gente tem que ter muita calma para ir orientando. E a primeira coisa a se fazer nessa transição é acolher. Traz para perto. Não manda ninguém embora, não. Dá um jeito de acolher todo mundo. E vamos orientando as pessoas na vivência. Se eu for fazer uma pergunta aqui, vai. Porque se a gente manda embora, a gente perde. E a gente também está vivendo um momento de construção de teorias, de orientações do diretório da catequese, que vai aparecer no diretório dos sacramentos, vai ter orientações sobre isso. E isso é feito fazendo análise de conjuntura. O diretório diocesano nasce de uma profunda análise sociológica, cultural, teológica, etc. Política, social. E os projetos nossos estão mudando muito rapidamente. Então, nós ainda somos filhos do século passado, do milênio passado, boa parte de nós. Só que do milênio passado, do século passado para hoje, o mundo mudou muito rápido. E a gente não consegue acompanhar. E isso afeta a vida das pessoas.
Então isso a gente tem que levar em conta sempre. O que está acontecendo que faz com que as famílias mudem sua característica inicial. E isso faz a gente acolher para orientar. E não cair no modismo. Então, para a gente não cair no modismo, a gente faz o caminho do itinerário, do passo a passo. O que Jesus faz com a mulher, por exemplo, que foi pega em adultério? Ela chega lá, ele está lá escrevendo na areia, com a caneta. Bonito esse texto, é lindo, né? Jesus está lá escrevendo. Aí chega um monte de gente com a mulher e joga ela lá no meio. E Jesus continua escrevendo. E todo mundo gritando: olha, a lei manda dizer que tem que apedrejar, e etc, etc. E Jesus continua escrevendo. A gente tem um silêncio no texto. É bonito quando a gente reza o texto, que a gente observa a respiração de Jesus, a pausa. Ele não se deixa agitar. Está todo mundo agitado, jogando a pedra. E Jesus está ali escrevendo. E tem aquele silêncio longo, interminável. Depois de um longo silêncio, você já leu esse silêncio no texto? Então, leia mais de novo. Tem um silêncio longo, uma pausa. Jesus levanta e diz assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo começa a jogar a pedra no chão. A gente até escuta as pedras caindo quando a gente lê esse texto. E vai todo mundo embora. E Jesus continua escrevendo. E a mulher no chão. Jesus aproxima-se dela. Aí vem a pedagogia da presença. Toca no ombro dela. Quando Jesus aproxima e toca, Jesus traz para perto. Jesus é extraordinário, por isso que eu sou apaixonado. Ele tem um grau de humanidade extraordinário. E é isso que a gente tem que entender. Ele toca, ele traz para perto. Tocar uma pessoa e trazê-la para perto. Ela está caída, ninguém quer tocar nela. Porque ela pecou. Ele toca, ele traz para perto. E Jesus diz algo profundo: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Outro silêncio. Ele olha e diz: levante-se, recomece, seja resiliente, reconecte-se com a vida, reencontre o sentido, retome a estrada, vá em paz. Recomece. Eu te perdoo. Eu também não te condeno. Quando ele diz eu também não te condeno, ele abre a porta da vida para aquela pessoa. Porque ele dá a ela a chance de recomeçar, de ressignificar, de refazer o caminho. O que é o perdão na nossa vida? Se a gente olha lá nos sacramentos no catecismo da igreja, onde é que está inserido o sacramento da reconciliação? Os sacramentos de cura. Quem confessa o perdão, o pecado, recebe o perdão, portanto recebe a graça da cura. Toda vez que eu recebo a graça do perdão, eu retomo a saúde. O que é ser salvo? É ter saúde. Saúde, saudável, saúde. Uma pessoa plena de saúde é a pessoa que vive o perdão. Então ela retoma a saúde, ela retoma o caminho, ela recebe a possibilidade de reconstruir a vida. Nós, na pastoral, na catequese, temos que ter sempre em mente o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a reencontrar o sentido da vida, pela dinâmica da fé. Isso sim é evangelização. Quando eu entro na humanidade do outro e ajudo o outro a se reerguer dignamente, sem empurrá-la para baixo, sem destruí-la mais ainda, porque tem muita gente que chega destruída.
E às vezes a gente destrói mais ainda. Então não façamos isso. Não somos juízes, somos catequistas, somos educadores da fé, somos pais e mães da fé. Pai e mãe da fé sempre dá uma nova chance. E é isso que a gente precisa entender. A acolhida é isso, é ajudar o outro a retomar o caminho. Então eu respondo essa pergunta alargando a conversa, para que a gente entenda que catequizar é, acima de tudo, humanizar. Não se chega à santidade se a gente não passa pelos graus de humanidade. Nenhum santo é santo se antes não for humano, plenamente humano. Nós não somos ET para virar santo. A gente é santo quando é muito humano. Eu acompanho um processo lá no Dicastério da Doutrina da Causa dos Santos, em Roma, de um confrade da minha congregação, que agora é venerável, está com processo de beatificação. E o início do processo, o processo só vai para frente se no início encontrar uma falha na vida da pessoa. Se ela for perfeitíssima, o processo não anda. A santidade não está na total perfeição, está nas fragilidades que se deixaram conduzir pela graça de Deus. Leiam a biografia de Maria Teresa de Calcutá. Quantos anos ela viveu a aridez da fé? Quase que a vida inteira. Leia a história de Irmã Cruz. Coitado de Santo Antônio, da história de Irmã Cruz. Né? Então, quando você encontra as fragilidades, aí você tem a graça de Deus agindo, porque a graça ergue a pessoa. Então é muito importante essa catequese que humaniza, e o batismo é esse espaço humanizador da comunidade. Tudo bem? Respondi, ou falei muito? Deu para entender a essência? Ok. Raizen vai falar. Raizen vai falar. Raizen. Tem ali. E aqui tem fila. Aqui também, já vem os dois, aí Vem aqui, aí faz a mesma pergunta e ele responde. Raizen tem pergunta no chat. Me chamo Maria, sou da paróquia São Francisco de Assis do Satélite. Minha questão é talvez um pouco mais técnica, eu perguntei aqui, né? Como é que nós irá ocorrer esse processo de transição dessa catequese tradicional, né? Estamos deixando, digamos assim, para essa nova catequese? Se estamos falando de metodologia e pedagogia, também falamos de planejamento, formação. Acredito que esse seja um dos momentos, inclusive outros que já ocorreram e que estão ocorrendo. Mas vai existir, existe outro cronograma, tipo, a partir de tal dia, nossas paróquias elas têm que estar com essa nossa proposta para todos, porque sabemos que as realidades são diversas. E realmente é interessante haver um mínimo de alinhamento, né? Essa é a resposta. Também eu posso afirmar, né? Então, nós estamos seguindo um processo sinodal. O Dom João tem priorizado muito isso, esse direcionamento, essa fisionomia pastoral em nossa arquidiocese. Então, o processo sinodal está terminando ali, início de novembro, e aí serão aprovados os diretórios. Nós temos representantes de várias paróquias, de vários segmentos, padres, leigos, comunidades, que estão participando desse processo sinodal, que nós já participamos da paróquia, respondemos as perguntas. Então é feito um diretório e nós já temos um plano pastoral. Lá no plano pastoral foi montado e decidido que nós temos 4 anos para a implantação do processo da IBC nas nossas paróquias. Então nós temos esse prazo. 2026 já está chegando ao fim quase, né? Então vamos colocar aí 3 anos e meio. Por isso nós estamos fazendo essa série de formações e falando com o pastor Jordélio, né, a sugestão, nós vamos fazer oficinas
para que a gente aprenda como utilizar essa metodologia. E aí entra uma problemática interessante, a realidade. Realidade da área urbana e realidade do interior são completamente diferentes. E aí nós vamos ter que pensar nesse aspecto também. Como nossa diretriz, como dar direção para todas as paróquias de maneira a contemplar a realidade, né, que cada paróquia tem. Mas, assim, o básico, vamos dizer, aquilo que é fisionomia, aquilo que é característico, será para todas. E aí é o nosso grande sonho da torcida do Flamengo, e todo mundo fala a mesma língua, todos os caras que estão em a mesma língua, né? Ninguém invente nada, pode aquilo aqui. Mas, como disse o Padre Jordé, isso é um processo. É um passo de cada vez. Nada de desespero, nada, né, de ficar nervoso, apavorado. Não, vamos com calma, né? Vamos aprender e assim a gente vai conseguir encontrar. Então, assim, falando de prazo, a gente tem mais ou menos definido 4 anos. Mas a gente sabe que não serão 4 anos, né? A gente sabe que isso vai se prolongar um pouquinho. Mas em 4 anos nós temos que ter a ciência do que nós vamos implantar na nossa arquidiocese. Pelo menos já dá grandes passos em relação ao processo. Quando sair os diretórios, será feito o diretório da iniciação cristã. E são coisas bem específicas que a gente vai ter de direcionamento. Respondido? Boa noite. A pergunta é da nossa irmã Elisa, na paróquia da Feira, certo? E é bem interessante. Como acolher as pessoas que querem, da união do mesmo sexo, que quer batizar os seus filhos? E quando acontece que o padre recusa, não tem essa resistência. A gente não abandona o padre. Como acolher, né? O acolhimento tem que se dar de forma muito simples. Qual é a questão aqui que se coloca? O batismo é para todos. É um princípio universal. Logo, toda e qualquer criança, filha de uma família cristã católica, tem a missão, o direito, aqui não vamos discutir direito, porque não é uma questão de democracia, mas ela precisa ser acolhida. A questão não são os pais, os genitores. Nosso foco no processo de educação da fé, pais e padrinhos, é o foco nos padrinhos. Então, se é filho de um casal homoafetivo que quer trazer para ser batizado, aí nós vamos ter que construir para que isso não vire um problema, né, o tempo todo no meio pastoral. O diretório diocesano precisa dar uma orientação sobre esse aspecto, porque é uma realidade que está aí diante de nós. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar uma boa reflexão, entender o papel dos pais, o papel dos padrinhos e quem é a criança nessa história. E assim a gente constrói um itinerário, porque aqui tem uma questão que a gente dizia da mudança de paradigmas, das realidades de famílias com outros aspectos, e o diretório diocesano ele precisa dar uma resposta a essas realidades. Então, eu volto aqui ao princípio do acolhimento, do diálogo, pegando o princípio da criança. Se a criança busca, a família busca o batismo, a gente precisa acolher nesse primeiro momento e orientar no segundo momento. Agora, como fazer para que a gente não tenha uma polarização toda vez que vai se lidar com o assunto? Aí caberá à equipe diocesana já trazer esses dados que vocês têm, as experiências que vocês estão vivendo e criar uma orientação geral diocesana sobre o assunto. Porque a gente lida com várias
realidades, às vezes realidades quilombolas, indígenas, realidades da zona rural, realidades da zona urbana, realidades de pais que trabalham aqui, que moram em outro lugar, realidades das situações de casais homoafetivos, realidade de facções. Então, assim, é um leque muito grande. Mas esse aspecto eu trago aqui como resposta à questão do acolhimento. Não o acolhimento pelo acolhimento, mas o acolhimento pela compreensão do que é o batismo. Entendeu? O foco são os padrinhos. A questão aqui é discutir quem são os padrinhos dessa criança. Ela pode ter sido uma criança abandonada, e a avó traz para ser batizada. E aí, eu vou batizá-la, eu vou batizá-la, mas quem vai ser os padrinhos? Quem serão os padrinhos? Essa questão da dificuldade de uma paróquia e de outra, isso vai ser sério. Por quê? Na medida que vocês começam a trabalhar um itinerário, por exemplo, pode ser que um pensamento ou outro surja, porque tem gente que vai optar por fazer um cursinho de 2 horas e já batizar em seguida, não vai querer fazer esse caminho, porque sempre foi assim, né? Então nós vamos ter essa resistência. Tem gente que vai fazer de um outro jeito, porque sempre foi assim, porque isso aqui é uma mudança que exige preparação de uma equipe, um acompanhamento, então leva sempre um tempo. Para a gente poder ver esse processo acontecer em 20 anos, a gente precisa começar hoje, para ter resultados daqui a 20 anos. Isso que eu estou falando para vocês hoje, eu comecei a dar palestra sobre isso há 20 anos atrás. E o bispo lá no Ceará, o Dom Cavalinho, me perguntou: padre, como é que nós vamos ver esses projetos todos acontecendo? Eu falei: Dom, se começarmos hoje, daqui 20 anos a gente começa a ver os resultados. Tanto é que tem lugares que começaram há 15 anos atrás que hoje a gente já vê resultado. Muito positivo. Então a gente precisa começar a experiência. Tudo bem, é um tema bem sensível, não vou dizer polêmico, não é polêmico, mas é um tema sensível que requer, de fato, uma conversa madura da equipe diocesana, junto com o bispo, e dar as orientações. Entendeu? É muito tranquilo nesse sentido. É um assunto que a própria igreja já está falando já há muito tempo, desde o magistério do Papa Francisco. Vai analisar essas perguntas para a gente da comissão gira muito em muitas paróquias e a gente vê a dificuldade de que entra o catequista do batismo segundo itinerário. Dificuldade com sacerdotes, dificuldade com padrinhos, dificuldade com até os próprios pais. A gente tem casos dessa mistura de religiões. A gente tem crianças que aprenderam com amigos do colégio que quer ser católico, mas os pais são bandistas, a avó é evangélica, e essa criança quer ser católica, porque o amiguinho é católico. E mais essa questão na uma paróquia acontece os batismos de uma forma, na outra chegou e batizou. E desanima muitos aqui que está lá, indo às reuniões, chegando, quando eles chegarem lá e falar: agora tem mais 2 reuniões para a gente dar na formação, na ida para o batismo. O que eu falo para esse catequista que precisa seguir esse novo método, esse itinerário? Você não fala nada, você fica quieto. Você fica quieto, você não fala nada, deixa comigo. A mudança de paradigma é muito interessante. Porque o que pode acontecer? Tem paróquias que podem adotar uma proposta como essa e fazer só o 4º encontro. Tem paróquia que vai fazer incompleto. Tem paróquia que não vai fazer. Isso é natural de um processo de transição, de mudança. Até aqui, se eu perguntasse para vocês, todos vocês trabalharam de modo uniforme nessa preparação do batismo?
Não. Logo, nós vamos trazendo propostas com essa mudança de época, mas nem sempre conseguiremos que todos façam ao mesmo tempo o mesmo trabalho. Mas tenho certeza, se 2 ou 3 paróquias pegar isso aqui, pôr tudo certinho em prática, dinamizar, fazer, desenvolver com questão de reverberação, daqui a pouco um monte de outras paróquias vão fazer. O que a gente precisa é sempre ter uma paróquia piloto, que assuma, que abrace e que construa todo o itinerário. Isso nós fizemos lá na nossa região, quando eu era assessor, 110 paróquias, 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio, 7 cidades, do Grande ABC Paulista, vizinho a São Paulo. Nós pegamos algumas paróquias piloto e fomos fazendo. E aí uma paróquia vai ajudando a outra a implantar. E é claro, vai ter ciúme daqui, discussão de lá, mas o que é importante, como comissão diocesana, a gente assumir um caminho. Tem muitos jeitos de fazer, mas nós escolhemos seguir por aqui. E propomos uma sintonia, um caminho sinodal entre todos. Então, essa pergunta sua, ela tem muito mais a ver com a decisão que a Arquidiocese vai tomar como comissão diocesana. Nós queremos, lá onde nós estávamos, foi definido que material é esse e vamos seguir juntos. E estamos indo, mas algumas paróquias ainda não aderiram. Mas está claro, o projeto é esse. Como nós vamos fazer, o tempo vai nos dizer. Então é importante que alguns assumam. Sua paróquia abraçou, vamos fazer como modelo, como piloto. A gente começar a partilhar. E aí criar os cronogramas, criar as estratégias, mas muito de tudo isso vai depender da comissão diocesana de iniciação à vida cristã. Que aí essa comissão precisa ter a coordenação geral, o representante do batismo diocesano, representante da liturgia diocesana, representante da catequese com criança diocesana, catequese de adulto, catequese de criança, catequese de jovem, catequese da pessoa junto com a pessoa com deficiência, catequese da pessoa idosa, catequese da distância, todos numa única comissão, criando o itinerário global. O que a gente tem que olhar aqui como itinerário global? Qual é a capa desse livro aqui? Começa no ventre materno e vai até a morte. Nós temos que entender o seguinte: uma paróquia funciona bem quando ela atende a evangelização do ventre materno, passando pela primeira e segunda infância, adolescência, juventude, fase adulta, pessoa idosa e morte. Se a gente conseguir fazer o ciclo todo, a gente tem um itinerário completo. Então, no caso, o batismo está no início desse itinerário. E essa orientação para ser assumida por todos, quando o catequista te perguntar, e aí, a gente vai, não vai, assume, faz, você fala, faça aquilo que é possível nesse momento. Só consegue fazer o 4º encontro? Faça só o 4º encontro. Consegue já implantar tudo? Vamos implantar tudo. Porque isso requer uma reestrutura paroquial. A gente tem que mexer na estrutura de paróquia, principalmente na parte de secretaria e de equipes de catequistas, de pais e padrinhos. A gente está mudando a linguagem. Até então a gente dava curso de batismo. Agora a gente está fazendo catequese com pais e padrinhos. É uma mudança de paradigma. Então a gente precisa preparar os catequistas para essa nova ideia. Vocês são catequistas de pais e padrinhos e não cursistas de batismo. Entendeu? Coaching de batismo. Então nós agradecemos. Foi bom, não foi, gente? Foi bom. Falando dos seminaristas, que ainda é uma grande pena do nosso seminário dando uma brincadeira de catequese, mas a gente está lutando. Né? E é muito importante que eles estejam aqui ouvindo, porque eles vão ser os pais que vão orientar depois. Não pode desmantelar, né? Já falou, por exemplo, voador, né? Mas é brincadeira, né? Eu e minha voador. Mas a gente fica muito feliz de ter essas orientações, né, de experiências que deram certo. E a mãezinha, nossa fundadora, diz: começar é bom, continuar é ótimo, terminar é tudo. Então, nós temos que começar.
E conto muito por causa de vocês, nós da comissão estamos contando também com vocês nas paróquias. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, mas nós vamos tentar. E vamos dar aquele passo todos os dias. É assim que a gente vai conseguindo mudar toda essa cultura paroquial de cursinhos de catequese. Né? E a gente não vai entregar mais certificado de batismo. Nós vamos estar ali preparando aquela família, aquela criança para ser discípulo missionário. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Muito obrigada, Padre Roberto, pela presença, pelas palavras. Amanhã ele tem uma missão muito importante, todo mundo vai rezar por ele. Amanhã é com os padres, viu? Olha que coisa. Eu vou contar para os pais tudo que vocês me falaram deles hoje. Mas nossos pais são muito maravilhosos, gente. A gente tem para agradecer pelo Padrão Santo, se gastando aí no interior sozinho, com 60 comunidades. Então, assim, eles são guerreiros também. E da nossa parte, nós vamos fazer o melhor e rezar muito, né, para que o Espírito Santo continue sobrando no coração do nosso arcebispo. Tantas decisões importantes e tantos passos a serem dados necessários para a evangelização. Então vamos agradecer a Deus e também ao Padre Jodélio, a Paula, que trouxe essa parceria. Pedir a Nossa Senhora de Belém. Nós estamos no período da novena de Nossa Senhora de Belém, que é a nossa patrona, a nossa padroeira. E Nossa Senhora de Belém tem uma característica muito bonita. O manto dela, que segura o menino Jesus, tem o formato de um útero, porque é assim que nós somos formados, né, dentro desse útero materno, essa mãe que nos forma para a fé. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Belém, que ela sempre mostre o seu coração de mãe e que nos ajude na nossa missão de evangelizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A intercessão de Nossa Senhora de Belém, desça sobre nós, sobre a nossa pastoral com pais e padrinhos, as bênçãos do Deus amoroso, Deus poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pela comida. Boa noite. até domingo, dia 30, nosso dia lá na Catedral.